Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia para vocês. Pessoal, eu quero falar hoje com vocês sobre uma matéria que cai em todas as provas de concurso público. Uma questãozinha cai sobre isso. E é sobre organização administrativa. Serve para qualquer concurso que eu vou falar. Vamos fazer uma super revisão, super clara, fácil e simples para vocês, mostrando o que é mais cobrado e o que tem mais chance de aparecer na sua prova. Vamos lá, gente. Quando a gente fala sobre organização administrativa, prova, o que é mais importante? Gente, é mais importante vocês aprenderem sobre autarquias, sobre o conceito de desconcentração e descentralização, que cai muito, gente, e esses são os artigos mais cobrados. Esses são os artigos que você tem que prestar mais atenção. Solta o print aí. Beleza. Dito isso, a administração pública, ela se organiza da seguinte forma. Existe uma administração pública direta e uma administração pública indireta. A administração pública direta é formada pelos entes federados, União, Estado, Distrito Federal, municípios, que vão implementar diversas funções voltadas a atender a coletividade. E a administração pública indireta é formada pelas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Beleza. Entidades que têm personalidade jurídica própria, né? Elas têm personalidade jurídica própria, têm autonomia política, autonomia orçamentária para desempenhar as suas funções. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Por que funciona assim, prof? Gente, ao longo dos anos, a máquina pública ela foi se agigantando, né? O aumento do Estado foi o quê? Cada vez crescendo mais e mais e mais. Então, chegou-se à conclusão que vamos criar outras pessoas jurídicas que vão fazer parte da administração pública indireta, vão prestar atividades com autonomia administrativa, autonomia orçamentária, elas vão ter autonomia para desempenhar aquelas funções. E não é que elas não vão estar, assim, sujeitas a nenhum controle. A gente controla o que elas estão fazendo, mas é um controle finalístico. O Estado, ele verifica se aquela empresa pública do Estado, né, aquela empresa pública estadual, está cumprindo a finalidade pela qual ela foi criada. Verifica se ela está o quê? Cumprindo a função pela qual ela foi criada, mas ela tem autonomia. Funciona dessa forma, então. Eu tenho os entes federados, município, estados e União, pessoas jurídicas de direito público que compõem a administração pública direta, e eu tenho as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista que fazem parte da administração pública indireta. Essa é a divisão da administração pública. Beleza, prof. Entendido isso, eu quero que vocês compreendam o seguinte. As autarquias, as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista são criadas através da lei. Sim, gente, a lei que cria essas entidades. Só que criar é diferente de autorizar. Como assim? A lei automaticamente cria uma autarquia e autoriza a criação das fundações, das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Funciona mais ou menos assim. Tava lá a União cheia de função, cheia de coisa para fazer. E falou, poxa, vamos editar uma lei que vai criar uma instituição, que vai cuidar desses serviços ligados à Previdência. Essa instituição vai ter personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, orçamento próprio, pessoal próprio e vai cuidar desse assunto. Não é que a União não vai ficar fiscalizando o que aquela instituição está fazendo, não. A União vai fazer um controle que a gente chama de supervisão ministerial. Um controle finalístico para verificar se aquela instituição está cumprindo a finalidade pela qual ela foi criada. A União vai fazer isso. Vai verificar se aquela instituição, se o INSS está cumprindo a finalidade pela qual ele foi criado. Só isso. Mas o INSS tem autonomia, tem orçamento, tem pessoal próprio para desempenhar essa função. É mais ou menos assim que foram criadas as instituições da administração pública indireta. Dito isso, eu quero que vocês entendam que a lei automaticamente cria uma autarquia. Quando é instituída uma lei falando da criação do INSS, o INSS já nasceu. Já foi criado com aquela lei. Só que a lei autoriza a criação das fundações públicas, da empresa pública e da sociedade de economia mista. Como assim? Fundação, gente,
Eu posso ter uma fundação. Um dia eu quero ter uma fundação. Você pode ter uma fundação. Fundação nada mais é do que a destinação de parte de um patrimônio para uma finalidade específica. Por exemplo, a Xuxa tem a Fundação Xuxa Meneghel. Ela tem uma fundação voltada para atender crianças. Ela destinou parte do patrimônio dela para isso. Você pode fazer isso, todo mundo pode fazer isso. Só que existem as fundações públicas. As fundações que fazem parte da administração pública indireta. Essas fundações, elas podem ser criadas com a personalidade jurídica de direito público ou personalidade jurídica de direito privado. Sabia? Pode ter essa divisão. Quando eu falo de uma fundação que foi criada com personalidade jurídica de direito público, ela é uma verdadeira autarquia. Ela está sujeita ao mesmo regime, às mesmas regras da autarquia. Então, ela vai ser criada mediante lei. A lei já pode criar uma fundação pública que tem personalidade jurídica de direito público, igual a INSS. Tá bom. E quando a gente fala da fundação pública que tem personalidade jurídica de direito privado? Aí, pessoal, eu tô falando daquela fundação que vai ter sua autorização feita em lei. Autorização de criação feita em lei. A efetiva criação vai se dar com o registro dos atos constitutivos no registro competente. Como assim? Nós sabemos que quem vai explorar a atividade econômica, quem gosta de lucrar e de ficar rico, é o particular. Quem gosta de fazer isso é o particular. Só que existem algumas situações, quando eu estou falando de atividades de relevante interesse nacional, ou que estão ligadas à segurança nacional, existem algumas situações que quem vai desempenhar aquela função é o Estado. E o Estado vai explorar a atividade econômica através das empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista, tá bom? Como eu falei com vocês, a lei vai autorizar a criação de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. A efetiva criação vai se dar com o registro dos atos constitutivos no registro competente. Qual que é o registro competente, prof? Se eu estou falando de uma empresa pública que presta serviço público, o registro competente vai ser no cartório de pessoas jurídicas, no cartório de registro de pessoas jurídicas. Agora, se eu falo de uma empresa pública que explora atividade econômica, aí o registro vai ser feito na junta comercial. Tá bom, gente? É assim que vai funcionar. Ou seja, quando a gente fala de administração pública indireta, a gente fala de entidades com personalidade jurídica própria, patrimônio próprio, orçamento próprio, né, que são criadas através da lei. Só que a lei automaticamente cria as autarquias e as fundações com personalidade jurídica de direito público. A lei autoriza a criação das fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado, das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Dessas três últimas, a efetiva criação se dá com o registro dos atos constitutivos que vai acontecer no registro competente. Se eu estou falando de uma empresa pública que explora atividade econômica, registro na junta comercial. Se eu estou falando de uma empresa pública que presta serviço público, registro no cartório de registro de pessoas jurídicas. Gente, esse é um ponto importante, hein, gente? Não dá para confundir. Olha essa página. Todos os trechos que estão em vermelho respondem a mais de 300 questões. Os trechos que estão em verde, a 100 questões, e os trechos que estão em amarelo, até 200 questões. Terminou de ler essa página? Aproxime o celular do QR Code de questões e responda as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo de cada página. Assim você aplica o que você acabou de ler na hora. Memoriza 3 vezes mais. O livro é fininho, esse é o livro de Direito Administrativo. Você esgota essa matéria em apenas 7 dias, acertando qualquer questão de prova. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse livro. Tá tudo aqui. É menos tempo lendo, mais tempo fazendo questão para você alcançar a aprovação. Eu já te mostro o que é mais cobrado com as cores do texto. E alguma pessoa me perguntou aí, e a Fundação Bradesco? Pessoal, a Fundação Bradesco não é uma fundação pública, é uma fundação privada, né? Eu quero um dia criar uma fundação onde eu vou dar aula, assim, de direito para crianças e adolescentes. Eu tenho essa vontade. Um dia eu vou criar uma fundação. Um particular pode criar uma fundação. Existe a Fundação Neymar, existe a Fundação da Xuxa Meneghel. O particular, o cidadão particular pode criar uma fundação? Pode criar uma fundação. E essa fundação não faz parte da administração. Não faz parte. É uma fundação privada, tá bom? Beleza. Dito isso, prof,
todas essas identidades, elas são criadas com a finalidade de alcançar o quê? O bem comum. Esse é o meu livro, galera. Muita gente que não conhece, esse é o meu livro. Quantas horas por dia? Poxa, a gente coloca 4 horas por dia para vocês esgotarem em 7 dias cada matéria. Sim, vocês conseguem. Olha só, por exemplo, esse capítulo, o primeiro capítulo do material vai da página 13 até a página 22. No final do capítulo tem esquemas de revisão. Você estuda isso, 13 a 22, 10 páginas, poxa, em meia horinha, não é não? Em meia horinha, né? A editora é a minha editora. Eu tenho uma editora que chama Fórmula da Aprovação. Essa metodologia é registrada por mim. Só eu no país fiz isso. Só eu encaixei as questões ao longo do texto. Somente eu no Brasil inteiro encaixou todas as questões de prova nesse material. E a gente classificou frase a frase. Tudo que está em verde responde a 100 questões de prova. O que está destacado em amarelo a 200 questões. E o que está destacado em vermelho a mais de 300 questões. Tem questão em todas as páginas, todas as questões são comentadas. Ah, prof. E no final do livro eu mostro para vocês quais são as frases poderosas. As frases que respondem ao maior percentual de questões de prova. Você disponibiliza a venda apenas das apostilas. O que acontece, pessoal? Como a gente faz um material que ele é completo, por exemplo, o aluno começou a estudar, ele conhece o que é mais cobrado, ele vai assistir uma videoaula que explica o conteúdo de cada capítulo. Não são centenas de videoaulas, não, porque eu sei que vocês não têm tempo para estudar um monte de videoaula, vocês esquecem tudo. Eu sei que os outros cursinhos oferecem esse mesmo conteúdo em 3.000 páginas, que ninguém consegue ler e não consegue memorizar. Então, o que eu estou dando para vocês aqui é uma oportunidade. Foi um trabalho artesanal que ninguém fez no país, de mostrar frase a frase o que é mais cobrado. É uma oportunidade para quem tem pouco tempo para estudar e para quem quer mudar de vida. Então, é muito mais rápido estudar dessa forma e você consegue esgotar o conteúdo fazendo questão, testando na prática. Você domina a matéria em menos tempo, respeitando aí o tempo que vocês têm. Eu sei que a maioria de vocês trabalha e estuda. Isso aí, que bom, comprou ontem, você vai amar. O material é o melhor do país hoje. A gente não tinha as outras matérias. Nós só tínhamos administrativo e constitucional até dezembro do ano passado. Esse ano agora a gente fez as outras matérias e agora eu tenho todas as matérias. A minha empresa ela quadriplicou de tamanho. Quadriplicou de tamanho em tudo, gente. E aí eu tô virando mega empresária. Calma que eu vou virar mega empresária. Então eu tô aprendendo a ser mega empresária. Porque realmente nós ampliamos, nós estamos agora fazendo seleção de professores para ter os melhores professores do país. Então, a gente já tem o melhor material do país e agora, finalmente, nós temos para todas as matérias. Temos para todas as matérias. Isso é recente. E a gente está, por isso que eu tô lendo esse material aqui de organização administrativa, eu tô assim, gente, eu tenho que criar uma autarquia, uma fundação. Eu quero criar um braço da minha empresa que não dependa do meu controle, que não dependa de mim. Gente, porque controlar pessoas, gerenciar pessoas é só vivenciando, né? Hoje a gente está com uma equipe de 58 pessoas. Então, assim, ano passado a gente tinha 12. Hoje tem 58. Então, assim, gerenciar essas pessoas, Jesus, apagar a luz, eu tô aprendendo. Então tá sendo muito bom, mas tá sendo estressante. Tá sendo estressante. Então, porque é realmente muito diferente. Bom, gente, depois quero comprar o teste. Eu sei o que vocês querem. Olha só, ontem a gente abriu vagas extras. Manda uma mensagem, todo mundo que quer comprar, manda uma mensagem no direct, porque a gente abriu vagas extras ontem. Pelo que eu vi, esgotou todos os materiais, viu, gente? Se tiver alguma vaga, vai ser vaga assim, o aluno comprou no boleto e ainda não pagou o boleto. Aí quando a gente vê que tá demorando, a gente vê que às vezes não vai pagar esse boleto, a gente libera essas vagas. Então, alunos que compraram no boleto, paguem o boleto, senão a gente libera a sua vaga. Aluno que quer adquirir, manda uma mensagem no direct, eu quero muito adquirir. Por quê? Essas vagas a gente costuma liberar, as vagas dos boletos, tá bom? Então manda mensagem no direct, eu quero muito adquirir, tá bom? Manda aqui agora no direct, agora. Beleza. Dito isso, gente, eu quero falar com você sobre 3 conceitos.
Centralização, desconcentração e descentralização. O que acontece? Esses conceitos são super simples, mas eles aparecem na prova. Centralização. O que é centralização? Centralização, gente, é quando o próprio ente federado presta aquela atividade de forma centralizada. Quando a União presta aquela atividade, quando o Estado presta aquela atividade, quando o município presta aquela atividade de forma que centralizada, ele mesmo realizando aquela atividade. Desconcentração, o O, olha só, gente, aqui o O, cadê o O? O O de concentração, o O de desconcentração, esse O é o de órgão. Desconcentração é a distribuição interna de competências entre os órgãos que compõem uma pessoa jurídica. Órgão é uma unidade de competência que vai se especializar em uma determinada função. O órgão não tem personalidade jurídica própria, ele não tem patrimônio próprio, orçamento próprio. O órgão faz parte de uma pessoa jurídica. Por exemplo, eu tenho aqui a União. Um órgão da União é a Presidência, que é um órgão independente. Eu tenho também os ministérios, um órgão autônomo. Eu tenho também os departamentos e as seções de pessoal. Ou seja, entre os órgãos existe uma relação de hierarquia. Então, a União é uma pessoa jurídica. Dentro da União existe o órgão Ministério do Desenvolvimento, o órgão Ministério da Saúde, o órgão Ministério da Economia. Cada órgão tem o quê? Uma especialização. Eles desempenham uma determinada função, igual os órgãos do corpo humano. Cada órgão tem uma função, né, no nosso corpo humano. É mais ou menos assim que funciona, né, quando a gente fala de órgãos. Essa distribuição interna de competências permite que a gente saiba que aquelas pessoas ali estão cuidando daquele assunto. Aquelas outras pessoas estão cuidando daquele outro assunto. Essa desconcentração, ela não acontece apenas nas entidades da administração pública direta. Acontecem também nas instituições da administração pública indireta. Por exemplo, em uma empresa pública, eu tenho uma diretoria de contratos, eu tenho uma diretoria de RH, eu tenho uma diretoria de comunicação. Cada diretoria se especializou nessas funções e cada diretoria é um órgão. E isso é desconcentração. Distribuição de funções entre os órgãos, tá bom? Entre órgãos existe uma relação de hierarquia. Macete para não esquecer. Desconcentração, o O de concentração é O de órgão, beleza. E também temos um outro conceito que você precisa aprender sobre administração pública, organização administrativa, é descentralização. Descentralização, olha o E de entralização. Olha o macete, gente, olha o E de entralização. Esse E grandão é de entidade com personalidade jurídica própria. Olha o desenho, tem a União vai transferir para uma autarquia uma função, para a fundação outra função, para uma concessionária outra função. Descentralização, o E de entralização é de entidade com personalidade jurídica própria, tá bom? Entendi, professor. Entendi, então, o que é descentralização, tá bom? A descentralização ela pode acontecer mediante outorga e mediante o que, gente? Colaboração. Pode ser uma descentralização contratual. Como assim? Descentralização mediante outorga, o T de torga. O T de torga, olha o macete. Olha o macete. O T, olha o macete. O T de torga, olha o T grandão de outorga aqui, ó. O T de torga é T de titularidade. É quando o Estado transfere a titularidade e a execução de um serviço para uma outra pessoa jurídica. Por exemplo, a União criou o INSS e transferiu para o INSS a titularidade da prestação do serviço de previdência e também a execução desse serviço. O INSS vai cuidar, você vai se tornar titular disso, vai executar isso. Não é que a União não verifica, não fica fiscalizando o que o INSS faz, não. A União não tem o quê? Um controle hierárquico frente ao INSS. Não existe hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. Eu não posso falar que o INSS está subordinado à União. Não existe hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. O que a União faz é tão somente verificar se o INSS está cumprindo as finalidades pela qual ele foi criado. Se de fato está sendo cumprida a atividade que tinha que ser feita, tá bom? E esse controle a gente chama de supervisão ministerial ou controle finalístico.
né? Não há hierarquia entre pessoas jurídicas distintas, hein? Tá bom? Então, essa é a descentralização por outorga, quando o ente federado repassa a titularidade e a execução de um serviço para uma entidade da administração pública indireta. Tá bom? Beleza. Me fala se tá rápido, hein, gente? E descentralização por colaboração ou em razão contratual é quando o ente federado celebra um contrato com uma outra entidade, mas nesse caso como empresa. Por quê, professora? Como é que vai funcionar? Por exemplo, os municípios eles têm a competência de prestar o serviço de transporte público municipal, né? Só que eles fazem isso, gente, muitas vezes eles não querem fazer isso. O próprio município, prestar esse serviço, nossa, fazer concurso para motorista, Jesus, comprar uma frota de ônibus, não quero não. Quero não. Vou fazer o seguinte, eu vou celebrar um contrato com uma empresa privada. Essa empresa privada vai ser selecionada em uma licitação e ela vai ser concessionária ou permissionária de serviço. A gente vai conceder àquela empresa a possibilidade de prestar aquele serviço. E a empresa vai prestar o serviço de transporte público. E ela vai ser remunerada por quem? Pelos usuários. Por quem está entrando no ônibus. É assim que vai acontecer. É assim que vai acontecer. Prof, então essa descentralização ela é contratual, né? O Estado vai transferir tão somente a execução. Diferente da descentralização por outorga, onde há transferência da titularidade e execução, no caso da descentralização mediante o que? Contrato, a transferência é tão somente, gente, da execução do serviço. Tão somente da execução. Aí então, quando você entra no ônibus, você paga a passagem para quem? Para a empresa privada, concessionária de serviço público. Como assim o concurso não é mais viável? Não entendi nada. Vamos lá, pessoal. Além disso, então, vocês entenderam? Me fala se tá rápido ou tá devagar. Centralização, quando o próprio ente federado presta o serviço. Desconcentração, quando há uma distribuição interna de competências entre os órgãos. Descentralização, quando há uma transferência para uma outra pessoa jurídica daquela atividade. A descentralização pode ser por outorga ou mediante delegação. Descentralização por outorga é quando o Estado transfere a titularidade e a prestação do serviço para uma entidade da administração pública indireta. Por exemplo, o exemplo do INSS que eu falei com vocês. Descentralização mediante delegação, por razões de contrato, é quando eu tenho uma situação em que a administração vai celebrar um contrato com uma empresa que vai se tornar concessionária, permissionária de serviço público e vai prestar aquela atividade. Me fala se tá rápido, gente. Se tiver rápido, a prof dá uma paralisada, uma desacelerada. Tá rápido? Quero o feedback de vocês. Dito isso, galera, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre órgão público. O que é órgão público, prof? Me explica uma coisa, o que é isso mesmo? Órgão, como a gente falou, funciona igual os órgãos do corpo humano. Órgão é uma unidade de competências que vai se especializar em uma determinada função. O órgão não tem personalidade jurídica própria, não tem patrimônio próprio, não tem orçamento próprio. O órgão faz parte de uma pessoa jurídica, né? Igual a gente falou. Só que existem alguns órgãos, gente, a despeito do fato de que o órgão não tem personalidade jurídica própria, existem alguns órgãos que são o quê? Órgãos que têm mais independência, mais autonomia, que eles vão poder o quê? Eles vão ter capacidade processual ativa. Eles poderão ajuizar ações judiciais. Por exemplo, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Em razão da função do Ministério Público e da Defensoria, esses órgãos não possuem personalidade jurídica própria, mas poderão o quê? Poderão fazer o quê? Poderão ajuizar ações judiciais. Porque são órgãos que têm algumas prerrogativas. Lembra disso, né? O órgão é criado mediante lei, criado e extinto mediante lei. Para criar um novo ministério, o presidente precisa de uma lei. Para criar uma nova diretoria dentro de um ministério, o presidente precisa de uma lei. O órgão é criado mediante lei. Os órgãos não têm personalidade jurídica própria, mas alguns órgãos independentes e autônomos vão ter capacidade processual ativa, poderão que ajuizar ações judiciais, como a Defensoria, como o Ministério Público, como a Assembleia Legislativa. Tá bom? Beleza. Sobre os órgãos, lembra da teoria da imputação volitiva, né, gente? A vontade do agente público é imputada à pessoa jurídica na qual ele está inserido.
Como assim? Se você foi aprovado no concurso do INSS e está trabalhando na diretoria de contratos do INSS, você realizou uma conduta que prejudicou, criou um dano, causou um dano anormal e específico a um particular. Prof, quem é que vai se responsabilizar por esse dano? Quem é que vai pagar uma indenização para aquele particular? Quem, prof? O INSS. Sabia? O INSS, as pessoas jurídicas de direito público, né, gente, elas vão se responsabilizar pela conduta dos seus agentes. E a responsabilidade é uma responsabilidade, o que, gente? Objetiva. Pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos. Se aquela entidade presta serviço público, ela se responsabiliza pela conduta dos seus agentes. Então, aquele cidadão que sofreu um dano, ele vai ter que comprovar 3 requisitos: que ele sofreu um dano em razão da conduta de um agente público e que há um nexo de causalidade, que a conduta do agente público foi responsável pelo dano que ele sofreu. Uma vez que ele conseguir demonstrar esses 3 requisitos, a entidade, né, a instituição na qual aquele órgão está inserido, vai ter que pagar uma indenização para aquele particular. E é assim que funciona. Prof, mas e se porventura, depois de um tempo, o INSS verificar que aquele agente público que praticou aquela conduta, ele agiu com dolo, ele agiu com culpa? E aí? Aí o INSS poderá, em outro momento, em ação de regresso, ajuizar uma ação contra esse agente público, falando o seguinte: olha, agente público, eu tive que pagar uma indenização para aquele cidadão em razão de uma conduta sua. Só que a sua conduta é uma conduta dolosa. Você tinha a intenção de prejudicar aquela pessoa. Agora, agente público, você vai ter que me restituir. Vai ter que me restituir. Vai ter que pagar de volta a indenização que eu tive que pagar para aquela pessoa. Ah, prof, essa ação de regresso acontece? Acontece em um momento posterior, beleza? Por que você falou tudo isso? Teoria da imputação volitiva está ligada aí a essa matéria de órgão, de pessoa jurídica que a gente está falando. Quem responde pela conduta dos agentes públicos é a pessoa jurídica na qual aquele órgão está inserido. Ok? Beleza. Sobre as entidades de administração pública indireta, vamos falar sobre cada uma delas, começando sobre essas 4 características. Olha, primeira, personalidade jurídica própria. Segunda, lei específica. Terceira, finalidade. Quarta, controle. Primeira, gente, são 4 características comuns das entidades de administração pública indireta. Primeira, personalidade jurídica própria. As autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista têm personalidade jurídica própria. Respondem pelos seus próprios atos. Têm patrimônio próprio. Têm orçamento próprio. Têm autonomia administrativa. Ok? Beleza, prof. Além disso, elas são criadas por lei específica. Esse ponto da lei específica, olha, gente, isso aqui responde até 100 questões. O que está em vermelhinho responde a mais de 300 questões de prova. Então, isso aqui é mais importante. A lei específica é mais importante. A lei cria as autarquias e autoriza a criação das fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Só que as fundações públicas têm uma característica especial. Eu posso ter fundação pública com personalidade jurídica de direito privado e fundação pública com personalidade jurídica de direito público. As fundações públicas que têm personalidade jurídica de direito público têm a mesma natureza jurídica que uma autarquia. Então, elas são criadas automaticamente por lei. As fundações que têm personalidade jurídica de direito privado têm na lei a autorização de criação. Prof, já falei sobre isso, não vou falar de novo. A efetiva criação dessas instituições, dessas últimas 3, se dá com o registro dos atos constitutivos no registro competente. Já falei sobre isso, não vou falar de novo. Além disso, a finalidade. Prof, todas essas instituições têm a finalidade de atender a interesses públicos. Professora, mas a Petrobras não lucra? Ela não quer lucrar, não, prof? É uma empresa estatal, não quer lucrar, não? Claro que quer lucrar. Só que ela não foi criada para o quê? Para alcançar o lucro. A Petrobras não foi criada com essa finalidade, ela foi criada com a finalidade de atender a interesses públicos, mas é claro que ela quer lucrar. O que acontece? A finalidade é sempre voltada a atender a interesses públicos. Não foi com essa finalidade que ela foi criada, tá bom? Beleza. Além disso, controle. Como eu falei com vocês, essas entidades de administração pública indireta não estão sujeitas a controle hierárquico. O ente federado, ele não controla de forma que não há uma subordinação e uma hierarquia entre pessoas jurídicas distintas. As entidades de administração pública indireta, elas são sujeitas a um controle finalístico. O que é isso?
o ente federado vai verificar se a finalidade pela qual ela foi criada está sendo atendida ou não, tá bom? Beleza. Ponto importante, gente. No âmbito de uma pessoa jurídica, existe a possibilidade de interposição de um recurso hierárquico. Como assim? Você fez um pedido no INSS. Seu pedido foi negado. Você recorreu do seu pedido. Recorreu o quê? Para instância superior. Novamente foi negado. Recorreu de novo para instância superior. Novamente, seu pedido foi negado. Não existe outra instância no INSS. Não existe outra instância no INSS. Pessoal, área fiscal. A gente consegue fazer um combo para você, área fiscal. Manda um direct que a gente cria para você um combo área fiscal. A gente tá crescendo, pessoal. Calma que a gente vai virar ainda coisa enorme. Calma. Beleza. Pessoal, não tem outra instância. E aí? E aí que, se essa decisão da última instância do INSS está eivada de vício de legalidade e abuso de poder, é possível interpor um recurso hierárquico impróprio. Por que ele é impróprio? Porque ele vai ser interposto frente ao Ministério da Previdência. O Ministério é um órgão da administração pública direta. E a gente sabe que não existe hierarquia entre a administração pública direta e a administração pública indireta. Mas é uma situação excepcional. Você fez um pedido no INSS, foi negado, você recorreu, foi negado. Você recorreu na última instância, foi negado. E essa última instância aqui tomou uma decisão com abuso de poder e desvio de legalidade, né, gente? Com ilegalidade ou abuso de poder, você vai poder o quê? Ajuizar uma situação excepcional, um recurso que a gente chama de recurso hierárquico impróprio, um recurso direcionado para o Ministério que supervisiona a atuação do INSS. Por isso que a gente fala que é um recurso hierárquico impróprio, porque não existe hierarquia entre o ente federado e a administração pública indireta e aquela autarquia e o INSS. Por isso que tem esse nome de recurso hierárquico impróprio. Essa é uma questão mais dificília, mas eu resolvi falar com vocês porque vamos sempre nivelar por cima. Sempre a gente estuda mais do que precisa. Sempre a gente estuda mais do que precisa. Bom, gente, vou deixar essa live gravada até o final do dia. Aproveita e amanhã eu volto com mais conteúdo pra gente revisar essa matéria toda.